Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E gostaria de falar para ninguém esquecer de se inscrever no nosso canal, que a gente já bateu os 10 mil inscritos. E hoje o nosso assunto é sobre insegurança, deixa eu ver se eu falo certo, insegurança na ESG, que é insegurança nas relações socioambientais. É isso? Sim, uma boa parte é isso. Então, para falar sobre esse assunto maravilhoso, eu convidei uma pessoa super especial, super conhecida no meio, Alexis Pagliarini. Acertei? Acertou totalmente. Agora? Eu não arrisco, o seu sobrenome eu não arrisco tanto assim. Consegui falar bonitinho o nome dele. Seja bem-vindo ao nosso programa, Alexis. E a gente quer saber tudo sobre ESG, sobre essas questões aí ambientais, sociais. Conta tudo pra gente. Mas primeiro se apresenta porque tu é muito famoso. Que isso. Eu sou Alexis Tuller Pagliarini, eu estou no mercado, minha ausência de cabelos mostra claramente, né, que eu estou no mercado há muito tempo, trabalhei em grandes empresas como Coca-Cola, Honda, o Sheraton, o WTC, trabalhei em agências de comunicação, DPZ, Loduca, fui sócio de uma agência Impact, também fui presidente da Ampro, presidente da MPI, e atualmente eu tenho uma consultoria dedicada às práticas ESG. Então, tudo aquilo que eu faço é para ajudar as empresas e instituições a se entenderem dentro desses critérios ESG e aplicarem na sua estrutura, no seu dia a dia. Tá? E começo já dando algum spoiler aqui, não é um bicho de sete cabeças. Quer dizer, na verdade, muita gente nem começa porque fala, nossa, eu vou ter que parar a minha operação para me adequar e tudo mais. Mas não, na verdade, dependendo das características do negócio, chega a ser bem simples. E muita gente já está praticando ESG e nem sabe. E o que é ESG? Conta pra gente. Bom, ESG, né? essas três letrinhas vêm do inglês, ESG, né? Environmental, de meio ambiente, questões ambientais, social, de sociais, e governance, de governança. Então, o ESG foi instituído pela ONU lá em 2004, quando o então secretário da ONU, Kofi Annan, convocou mega grupos financeiros com a seguinte provocação: olha, o mundo não está indo bem. Na verdade, o fosso social só aumenta, tem mais de 700 milhões de pessoas passando fome, os ricos ficando cada vez mais ricos, os bilionários ficando trilionários. Preciso da ajuda de vocês para a gente estabelecer uma nova forma de fazer negócio, uma forma que seja mais respeitosa com as questões ambientais. Né? O mundo já não aguenta mais, né? O mundo já está dando sinais muito claros, né, de esgotamento nas questões ambientais. A parte social, né, tem toda essa questão de um certo desrespeito à equidade de gêneros e também ainda muitas questões racistas, raciais, né? E a parte de governança também, de ter mais transparência, ter mais ética. Então, esses grupos empresariais, inclusive o Banco do Brasil participou, eles se reuniram... Esse grupo com Kofi Annan. Com Kofi Annan. Eles se reuniram e desenvolveram um estudo chamado Who Cares Wins, ou seja, quem cuida, quem se importa, vence. E a pegada desse estudo era a seguinte, é que dá para você lucrar, dá para você fazer bons negócios, respeitando o meio ambiente, respeitando as questões sociais e com uma governança ética e transparente. Não são dissociados, né? Quer dizer, o lucro... O lucro não é... Então, é o tal capitalismo consciente. Então, esse foi um documento muito bacana, super válido, eu até recomendo. 2004. Foi em 2004, publicado em 2005, está disponível, basta fazer uma busca para o Who Cares Wins e você tem o documento, inclusive traduzido, acho que tem. É um documento muito interessante e ali aparece pela primeira vez ESG. Embora as questões ambientais, sociais e de governança já vêm sendo tratadas há muitos anos. Em 1948, a Eleanor Roosevelt, né, então primeira-dama dos Estados Unidos, ela liderou junto à ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até então os trabalhadores eram submetidos a processo de semi-escravidão. As pessoas trabalhavam sem direitos nenhum, sem descanso, aquela né? coisa horrorosa, né?
E aí veio a Declaração Universal de Direitos Humanos, que, aliás, está super atual, acho que vale a pena até a leitura hoje, nos dias de hoje, que era o primeiro movimento para você ter respeito com as pessoas, né? E depois, mais tarde, veio também a Gro Brundtland, que é então primeira-ministra. Você vê que são duas mulheres que começaram esse processo mais forte, né? A Gro Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, e lá já em 1980, na década de 80, fez um outro documento que era focado em todas as questões ambientais, né? Que era Our Common Future, ou seja, nosso futuro comum. E que o alerta era o seguinte: nós estamos acabando com o ar está poluído, nós estamos acabando com a nossa água, né? Os oceanos estão né, cada vez mais poluídos, e nós precisamos dar um basta nisso também. Então, foi lá atrás que começou esse movimento. Ele foi amadurecendo, então o ESG surgiu só em 2004, mas ele vem sendo gestado há muito tempo, né? Não, e isso é o bacana, né? Como tu falou, as mulheres. Eu acho que o homem sempre busca, né, o lucro, desde os primórdios, né, para prover a família, e a mulher se preocupa com essas questões mais de âmbito familiar, de Mais sensíveis, né? cuidados, né, sensíveis. Eu acho que é por isso que homem e mulher é uma parceria bacana, né? É isso aí. Que interessante. Então, o que que as empresas que têm boas práticas, elas vão perdurar? Seria essa a ideia, né? Isso mesmo. É como você continua lucrando, continua, porque assim, até onde todo mundo está, é um senso comum que o capitalismo é a melhor forma de você gerir negócios. O capitalismo está baseado no lucro. E é com o lucro que você faz o negócio girar, que você contrata, que você paga bem seus funcionários, que você faz o seu negócio girar, né? Mas ele não está dissociado de uma cultura de respeito socioambiental e de respeito à ética. Então, essa é a cultura preponderante no capitalismo consciente. É um outro movimento que surgiu mais tarde também, né? Que estabelece exatamente isso. Continue fazendo o que você tem que fazer, continue lucrando, né? Mas faça com respeito, né? Faça com atenção, né, às pessoas e ao planeta. E o que que seriam os itens básicos, né, da empresa que está se adequando? Ou, como tu falou, tem empresas que já fazem muitas coisas e não sabem. Quais seriam os itens, os principais itens da ESG dentro de uma empresa? Eu, quando atendo meus clientes, a primeira coisa que a gente faz, aliás, a primeira coisa de tudo é um letramento. A gente fala do que estamos tratando. Então, eu costumo fazer um workshop para os gestores das empresas, onde eu coloco lá para todo mundo ficar na mesma página, entendeu? Do que vamos tratar aqui. Ok, há questões ambientais, sociais e governança, mas quais variáveis? Então, por exemplo, a gente faz um diagnóstico para saber como é que você consome água, e você tem controle sobre a água que você consome. A água é um bem importantíssimo. Você tem controle sobre a água, você usa equipamentos redutores, né? Por exemplo, torneiras de fechamento automático, privadas com duplo acionamento, coisas desse tipo para um escritório, né? Se é uma empresa fabril, outras variáveis são muito mais importantes. Mas então você vê água, você vê energia. Da onde vem a energia que você consome? Como você consome energia? Você tem prática de uso racional de energia? Deixa a luz acesa, deixa o ar Isso, muito exatamente. ligado. Você usa lâmpada de LED, que consome muito menos energia, coisas desse tipo. Aí vem resíduos, isso sim é um grande problema. Se energia para o Brasil não é um grande problema, porque o Brasil, não sei se você sabe, mas o Brasil tem uma condição quase que exemplar em termos de matriz energética. O Brasil, mais de 90% da eletricidade ele é oriundo de fontes renováveis de energia no Brasil. Ninguém tem isso. Essas que são as hidrelétricas, Hidrelétrica, solar, eólica. A solar eólica. cresceu muito, atingiu já 20% da matriz energética brasileira. 20%? 20% em 2024. E a eólica, mais de 13% já. E ainda tem o hidrogênio verde, que está aí, tem a biomassa, né? O Brasil foi líder no desenvolvimento de etanol e que colocou na matriz energética, né, dos carros e do flex e tudo mais. Então, hoje o Brasil tem uma condição, em termos de energia, exemplar. O que nos diferencia. Eu escrevo muito, né, eu sou colunista em 4 veículos.
eu sempre demonstro muito a minha inquietude com relação ao Brasil não assumir essa questão de liderança em energia verde e levar isso às últimas consequências. Né? Eu escrevi um artigo que eu falei, eu queria que desse match do Alckmin com a Marina, entendeu? O homem que cuida do desenvolvimento industrial, né, além de vice-presidente, com a mulher de meio ambiente, que é a Marina. Porque eu acho que essa é a vocação do Brasil. Assume que você vai tratar tudo com energia verde, né? E faz disso o grande diferencial do Brasil, né? Hoje, com inteligência artificial, esses data centers consomem energia absurdamente. Milhares de computadores ligados em rede, né? Então, tragam os data centers para o Brasil, que nós temos energia limpa aqui, né? Explorar de uma maneira muito positiva, né? Exatamente. Então, falando das variáveis, então, eu fiz Então, esses parênteses aí. Água, energia, água de resíduos, para reciclar qualquer tipo de material. Dar uma destinação correta aos resíduos. E se o Brasil está muito bem em energia, em resíduos é um desastre. Nós somos um desastre. Nós estamos chegando... Agora melhoramos um pouco, fomos para 4% de reciclagem. Mas por que, Alexis, por que tu acha que esses índices são tão baixos na reciclagem? Eu tenho uma opinião que eu queria compartilhar contigo, mas eu queria ouvir a tua primeiro. Por que tu acha que é tão baixo? É o seguinte, tem uma questão econômica que ela é preponderante. Por que o Brasil recicla quase 100% do alumínio? Você não vê latinha de refrigerante, de cerveja jogada na rua. Você vai ver por alguns minutos, porque alguém vai pegar essa latinha, porque ela tem um valor comercial importante. Você amassa essas latinhas, faz um tijolinho de 1 quilo, você ganha R$6 ali. Você vende fácil. O plástico, né, o PET, o próprio vidro, é difícil você reciclar o vidro, porque tem diversas cores, então a separação disso é sempre muito complicada. Então tem as questões econômicas. Se você tiver a reciclagem bem remunerada e bem aceita no mercado, alguém vai assumir esse vácuo e vai fazer acontecer. O segundo ponto é a educação mesmo. Eu acho eu acho assim, nós não fomos educados para direcionar o nosso lixo de uma maneira adequada. E as pessoas mais velhas têm mais dificuldade ainda. Mais dificuldade. Né? As crianças hoje, eu sempre digo, oriente as crianças nas escolas que ela em casa ela começa a cobrar os pais, os avós e tal, né? Fala, espera um pouquinho, isso aqui tem que separar. Por exemplo, o papel também tem bom valor comercial, mas se você coloca qualquer coisa molhada, uma embalagem molhada junto com o papel, acabou. Ele não vai poder ser aproveitado. Então tem que ter essa cultura de você colocar, separar. Se você separar secos e molhados, já está muito bom. E aí você já vai ajudar na coleta, pelo menos que a separação seja direcionada. Né? Eu vejo assim, meus exemplos próprios, a minha mãe. Ai, não, por que eu vou fazer isso se ninguém faz? Eu acho que o brasileiro pensa muito nisso, né? E o outro, ele diz, eu vou fazer isso porque ninguém faz. Claro. E o brasileiro tem essa coisa de Maria vai com as outras, né? E está ficando muito sério essa questão. Esse aquecimento global que a gente está vendo aí, 40 graus no estado, chuvas absurdas, né? Exatamente. Eu gosto de falar para ela e para todo mundo, é isso porque vocês não reciclam lixo. É o aquecimento, porque é uma coisa, um grão de areia no universo que se todo mundo fizesse o seu grão de areia, a gente ia ter uma praia. Não, e fala para ela o seguinte, se ela está comendo peixe e frutos no mar, ela certamente está comendo plástico, porque eu estava vendo... É uma cadeia, né? Uma cadeia. Essa garrafinha plástica que é descartada, ela vai se degradando muito lentamente, demora 400 anos para degradar. Só que ela vai se quebrando, ela vira microplástico, que vira comida de peixe, de tartaruga, né? E nós, humanos, consumimos esses peixes, esses frutos do mar, e estamos consumindo plástico. Já tem traços de plástico até no cérebro. No cérebro? Até no cérebro já estão colocando. Então, essa coisa cumulativa, ela vai ser grave mesmo, não é? E as pessoas não veem num âmbito assim global, né? Porque isso faz o quê? Isso interfere
nos espermatozoides dos homens, nos Sim, óvulos das tudo. mulheres, trazendo crianças com anomalias, com mais problemas, entendeu? É tudo uma grande E 2/3 das conexão. doenças no Brasil são decorrentes de uma falta de um saneamento do lixo muito perto. Entendeu? A coleta de lixo no Brasil ainda é muito incipiente, 40% aproximadamente, e sendo que desses 40%, nem metade é processado. Então ele é coletado Mas não e é é jogado direcionado. em lixões, né? O que também vem a chuva, leva isso para os cursos dos rios, que levam para o mar e que, né, gera. Tu sabe que aqui tem o Instituto Muda, que era uma startup, Sim, eu não sim, sei se tu conhece, né? conheço bem, é É muito bacana o trabalho muito deles, para bacana. todos os condomínios, edifícios residenciais, né? Eles fazem um Faz um belo trabalho, trabalho conheço o de trabalho deles. treinamento, de educação, com os proprietários, com os funcionários. Eu acho super interessante isso que Eu moro num grande condomínio e eu estou tentando fazer com que o condomínio é um condomínio bem consciente, já todos esses aspectos. Inclusive eu ajudei a estabelecer uma política ESG dentro do condomínio, mas a questão da coleta ainda é muito complexa. São quase 4.000 moradores. Você imagina você fazer essa gestão toda, né? Então o Instituto Muda é interessante. é verdade. Eu indico porque no meu prédio tem, eu sou fã. Não, eu com certeza eles, em algum momento eu vou consultá-los para uma solução lá no meu condomínio. Bom, vamos lá. Energia, cuidar da água, da energia, da energia, dos resíduos, o que mais? Agora, você Próximo tem ponto. ruído para alguns tipos de produtos. Ruído é muito importante. Ruído é uma poluição também muito importante para a nossa saúde, né? Então, como é que você faz para abafar os ruídos, para tirar as pessoas que estão submetidas a um ruído constante? Isso, principalmente quem tem fábrica, isso é muito importante, né? Então, essas são as principais variáveis. Uhum. Nas questões sociais, aí tem a coisa da diversidade, equidade e inclusão. De ter os funcionários negros, brancos, Exatamente. gordos, magros, Eu digo sempre o seguinte, mais uma vez, não é para ser bonzinho, não é para você simplesmente estar fazendo algo de bom para a sociedade. É porque funciona. Se você tiver a diversidade na sua empresa, por exemplo, o Brasil tem hoje um pouco mais de mulheres do que de homens, são, né, 51,5% de mulheres versus 49,5% de homens. Então, se você tem isso na sua empresa, você está refletindo uma realidade do país que você atua. Nós temos 10,5% aproximadamente de negros, de pretos, pessoas pretas no Brasil. Se você tem esse número mais ou menos na sua empresa, ótimo, você está refletindo a realidade brasileira. Pardos são maioria no Brasil hoje, superaram os brancos. Então, se você consegue espelhar a realidade brasileira dentro da sua empresa, já é um ponto. É ótimo, porque você está simplesmente apta a atender uma demanda de acordo com a estratificação demográfica que existe no Brasil, entendeu? Então, o que eu digo para as empresas assim, você não é obrigado, ninguém te obriga a ter a equidade e tal. Você tem que ter equidade salarial, isso sim. Mulheres têm que ganhar igual o homem na mesma função. Isso é lei. Mas ter essa mescla de funcionários não é obrigado, mas é positivo. Se você tem mais de 100 funcionários, você tem que ter 2% de PCDs, pessoas com deficiência. Isso é lei também. Então, existem algumas obrigatoriedades, mas elas não existe nada muito difícil de você atender. Por exemplo, se você tem 100 funcionários, você tem 2 PCDs. Pode ser deficiente auditivo, deficiente visual, né? Mas você tem que ter 2%. E aí, a cada 100 novos funcionários, você tem mais 1% para colocar. Mas assim, você não é obrigado, mas é super desejável. E o melhor do que isso funciona. É bom para os negócios. Isso que eu digo sempre. Não pratique ESG para ser o bonzinho da história. Pratique porque vai ser bom para você. Você vai lucrar mais. Você vai perpetuar a sua empresa. Você vai fazer com que ela tenha uma imagem positiva junto aos seus clientes. E o que está acontecendo agora também é um efeito cascata. A grande empresa, ela sim, uma empresa aberta, ela tem a obrigação de ter esses. A partir desse ano 2025, a CVM,
a B3, as empresas abertas que estão na Bolsa de Valores, elas são obrigadas a apresentar relatório que eles chamam lá de ASG. Eles aportuguesaram, né? Uhum. A de ambiental, social ESG. e governança. Então, ASG. E a partir de 2026, os fundos econômicos também serão obrigados a apresentar o seu relatório. O que você está fazendo, não só o relatório financeiro, mas também o relatório social e o relatório ambiental. Então, essas grandes empresas, elas, no efeito cascata, elas chamam os seus fornecedores, né, e passam a exigir deles também uma política. E daí vai fazendo um movimento de efeito dominó. Efeito dominó positivo. E a gente nota que isso é necessário quando a gente vê, por exemplo, o caso das vinícolas lá no sul. Você que é do sul, né, as vinícolas estavam na mídia lá porque tinha empregado pessoas, colaboradores, com tratamento análogo à escravidão. Não era um funcionário deles, era de um terceirizado. Mas como eles não exigiram documentos, Isso, né? não acompanharam o processo, eles estavam convivendo com pessoas análogas à escravidão. Porque quando a gente, desculpa te interromper, mas Não, quando claro. a gente vai participar de compra de alguma empresa, de grandes empresas, elas já te mandam um documento que tu tem que assinar, que tu não tem trabalho Está escravo, compliance às que melhores não tem práticas. trabalho infantil, né? Exatamente. Então eles não fizeram esse processo, entre Isso. aspas, eles não foram verificar se aquilo era verdade. Exatamente. E aí, a empresa ela é solidariamente responsável, legalmente. Não é só a imagem é um horror, terrível, né? Teve gente. Parece que. Você lembra que na época teve gente que parou, parei de comprar vinho da empresa A ou B, parei de comprar suco de empresa A ou B, porque são pessoas que trabalham análogo à escravidão. Então, as empresas, essas contratantes, elas passam a exigir dos contratados essa responsabilidade. E também acompanham isso. As pessoas também passam a exigir que elas tenham relatórios condizentes com essa política, entendeu? Então, esse é um processo que tem um lado que ele é totalmente ético e no campo do desejável. E tem outro lado que não, que ele é legal, ele é exigido, né? E essa parte de exigência, ela cresce, por exemplo, na Europa. A partir do final desse ano, foi adiado, era final do ano passado. A União Europeia adiou, porque o Brasil levantou a mão e falou, eu não consigo atender. A União Europeia só vai comprar produtos de países que comprovem que o seu produto não é produzido em área degradada, em área desmatada. A carne de uma hamburgueria famosa, que o pessoal ficou sabendo que comprava carne que era de desmatamento da Amazônia, de gado que era de lá. Exatamente. Né? E a partir do final deste ano, a União Europeia ele vai querer saber... Vai exigir. Você tem que comprovar que a sua soja não é plantada numa área degradada. Você tem que comprovar que a carne que você gera, ela também o gado não está numa área que foi degradada, o que era Não, e a gente responsabilizando, né? Passando essa responsabilidade para todo mundo vai fazer o bem e a gente assim consegue transformar o mundo, porque eu sou um pouco poliana, né? Eu acho que a gente nunca deve perder a esperança. Essa parte me encanta muito essa parte de ESG agora, né? Mas eu sempre tive ONG, o meu cachorro comeu o meu rosto quando eu era mais nova. E depois disso eu tive uma ONG de resgate de animais silvestres, sabe? Então eu acho assim, fazendo bem, a gente vai longe. Então eu acho que as empresas têm que se dar as mãos e a gente caminhar para um futuro. Só a gente vai conseguir mudar a sociedade brasileira. Né? Mas o que eu sempre digo, Jô, quem não quer um mundo respeitoso com o meio ambiente e com as pessoas? Quem não quer isso? Não existe um ser humano, né, tirando um novo governo nos Estados Unidos, mas assim, todos nós queremos, quer dizer, ninguém em sã consciência fala assim, não, dane-se aqueles que estão passando fome, dane-se a degradação ambiental, tá mais quente o mundo, beleza, eu vou morar num lugar mais frio. Diminuir o ar-condicionado, deixar a temperatura. Então, quer dizer, assim, ninguém tem esse comportamento. O que acontece é que as pessoas acham que é muito complicado ter essas práticas. E eu demonstro com meus clientes que não é um bicho de sete cabeças. Na verdade,
ninguém vai te cobrar adesão a 100% dos princípios ESG no primeiro momento. Por exemplo, você não tem um equilíbrio entre homens e mulheres na sua empresa. Você não vai demitir todos os homens e colocar mulheres no É uma lugar. coisa que você vai trabalhando. Vai indo ao longo do tempo. A próxima vaga que for aberta, você vai priorizar mulheres para aquela vaga. Entendeu? Então, assim, é um processo. É importante você estabelecer o norte. Onde tu quer chegar. Agora, o passo a ser dado, eu sempre digo, é o passo que você pode dar. Mas tenha isso, faça de uma maneira genuína e vá dando os seus passos. Não é só falar, vou fazer lá em 2030, em 2050, cruza os braços e não faz nada, entendeu? Uhum. Então, faça no seu passo, seja transparente, verdadeiro naquilo que você faz e não precisa fazer tudo. Ninguém, nem as empresas que são ícones no mercado, São 100% alinhadas aos princípios ESG. E a governança? O que engloba a governança numa empresa? Governança, basicamente, é você legalmente estar totalmente regularizado. Todos os impostos pagos. Assim, ter tudo protegido por contratos legais, que você tenha a governança dos seus colaboradores também, que seja compliance às leis trabalhistas, que você respeite, né? Bons convênios de saúde, essas coisas. Exatamente. Né? E também nas relações com os stakeholders, né? Com os seus clientes, com os seus fornecedores, que você tenha relações que sejam éticas, que não sejam leoninas, né? Isso, por exemplo, um contratante chega lá e fala, eu vou pagar em 150 dias. Sem alteração do valor, sem juros. Alteração do valor. E aí... Sem correção. Sem correção. E não é incomum. Acontece, eu tive empresa e tive que abrir mão de serviços de mega empresas multinacionais, porque elas pagavam em 120 dias, eu não tinha dinheiro para suportar. Para girar aquele tempo e eu falei, tá bom, então me paga pelo menos o custo do dinheiro para eu... Não, se vira. Então, assim, essa atitude Isso leonina... não é uma empresa que está no ESG, com certeza. Não é, certamente não é. E eu fui presidente da Ampro, né? E a situação de marketing promocional, de live marketing, e eu tive o orgulho de mudar uma mega empresa, a maior empresa de bebidas do Brasil, que pagava em prazos absurdos, e eu consegui fazê-los enxergar o quanto que isso era nocivo ao mercado, o quanto que isso... E eles mudaram, né? Isso só é bom para quem tem muito dinheiro, né? Para conseguir fôlego para suportar 120 dias sem receber, para depois... E ele diz o seguinte, mas eles aceitam. Eu falei, olha, se você chegar numa comunidade carente e você falar o seguinte, olha, eu preciso de alguém que limpe a minha casa, eu pago R$100. Muitas mãozinhas vão levantar. Eu topo. Aí você fala, não, eu estou pensando melhor aqui, eu vou pagar R$50. Umas mãozinhas mais carentes vão levantar. Então, assim, você dizer que as pessoas aceitam é cruel, né? Porque aceitam porque para sobreviver no jogo tá fazendo concessão que não deveria fazer, né, na verdade, mas faz uma concessão para sobrevivência, para viver. E né? daí não paga os impostos, espera o parcelamento, exatamente. E daí o governo acha que o empresário não presta, mas o empresário está tentando sobreviver. É difícil ter empresário no Brasil, né? É difícil ser empresário. Eu fui empresário, sou hoje, logicamente, que é uma consultoria pequena, mas eu tive uma agência grande, chegou a ter 1.000 colaboradores CLT. Nossa! Que nós administrávamos promotores para as empresas, né, repositores, supermercados e tal. Chegamos a ter 1.000 e eles estavam todos registrados. Então eu sei o que é ser empresário, não é fácil, mas assim, eu acho que tem que haver uma pressão em todos os elos da cadeia. Essa pressão ela tem que se dar de uma maneira, às vezes, mais impactante, e você responsabilizar mesmo esses grandes contratantes, né, porque é uma reação em cadeia, assim, aquilo que você colocou muito bem aqui. Eu sou pressionado, eu aceito aquelas condições, mas aí eu falo, não consigo pagar imposto, começo a fazer, né, malandragenzinhas aqui e ali, começa a pagar pessoas sem todos os direitos trabalhistas. Exatamente. Né, para poder sobreviver.
senão É. não sobrevive. Tá. Bom, nós temos algumas perguntas aqui da nossa equipe do Insegurança em Pauta. Legal. Vamos lá, nossas perguntas. Quais são as principais inseguranças que as empresas enfrentam ao implementar práticas ESG e como elas podem ser mitigadas? Bom, eu só peço licença para inverter um ponto dessa pergunta. A insegurança está em não. Qual a insegurança em não praticar ESG? Mas eu vou falar também das práticas ESG. Mas em não praticar, existem inseguranças muito importantes. E se você, primeiro, que são inseguranças de mercado mesmo. O teu contratante cada vez mais vai olhar para você e vai pedir que você seja compliance às melhores práticas. Então, existe a insegurança de business, de negócios já. Existe a insegurança legal, que é você, por exemplo, não ter os seus colaboradores embaixo, em compliance com a trabalhista, por exemplo. Isso é uma insegurança muito grande, pode ter processos trabalhistas importantes. Nas questões ambientais ainda, é você não se adequar a concorrências por conta de você não estar compliance com as melhores práticas ambientais. Estava agora mesmo falando da Europa, né? Que vai passar a exigir isso. Você não vai poder se habilitar a vender para a Europa se você não tiver compliance com as melhores práticas. Então, eu diria que é o seguinte, a insegurança maior, ela está na não prática. Agora, qual é a insegurança na prática ESG? Tem gente que fica tentado a fazer de uma pequena ação para dar grande visibilidade para ela. Por exemplo, né, ter uma pessoa preta na empresa, coloca lá na recepção e fala, não, olha lá, tem uma pessoa preta ali. Aí você vai ver, não tem uma pessoa preta em cargos de liderança, por exemplo. Você vê que não tem consistência. Aquilo foi feito simplesmente para inglês ver. Para inglês ver, para o marketing ver de alguma maneira, né? Você planta meia dúzia de árvores e fala, olha, estou plantando árvores, só que isso é mínimo perto daquilo que você tem de impacto ambiental. Então, o risco está em você não conseguir comprovar e não dar materialidade àquilo que você faz, e não precisa ter certificação para isso. Você tem que ter um relatório, né? Eu tenho diversos clientes que eu nem recomendo certificação no primeiro momento. A certificação ela é muito trabalhosa, custosa, tal, desde que você faça um relatório e você pratique ou explique. Essa é a terminologia que a Bolsa, a B3, a Bolsa de São Paulo usa, né? Pratique ou explique. Se você não pratica, por quê? Você fala, não, porque eu ainda hoje, por exemplo, eu tenho um grande cliente que é na engenharia, e a gente sabe que tem mais engenheiros do que homens do que mulheres. Uhum. É difícil. Então, eu explico. Eu falo assim, olha, eu tenho mais homens no meu corpo de colaboradores, porque ainda tem menos mulheres formadas em engenharia. Mas eu estou disposto, ao longo do tempo, a ter um processo de seleção que privilegie as mulheres. Então, explique. Né? Então, se você tem um bom relatório, e você comprove tudo aquilo que está dito lá. Todas as coisas que a empresa foi fazendo. Exatamente. Eu plantei árvores, abri um jardim, eu reciclo lixo, eu dou treinamento para os funcionários sobre diversas coisas, tenho um bom plano de saúde. E são atitudes comprováveis que você consiga abrir para aqueles interessados, basta. Se você for honesto naquilo que você está praticando e você relatar isso sem dourar a pílula, sem dar um brilho exagerado. Sem inventar aquilo que não é verdade. Exatamente. O mercado não vai te cobrar, mas é pouco. Não, espera um pouquinho. Eu estou dando um passo de cada vez, ninguém vai te cobrar isso. Até porque, em 2015, teve lá o Pacto de Paris, né, o Acordo de Paris, que 150 países assinaram, inclusive o Brasil, e pouco se andou desde lá. Mas os países explicam, né, quando tem uma guerra na Rússia e não Ucrânia. conseguia alcançar. Exatamente. Então, é ruim, claro que é ruim, mas é aceitável. O mercado vai aceitar se você não tiver um blá 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 inconsistente. Uma coisa assim, a ética, a transparência, ela tem que estar em todas as atitudes. Tem que estar em todos os funcionários da empresa. Todo funcionário tem que saber que a empresa planta árvores, né? Puxa vida, eles têm essas práticas, eles ficam em cima de mim que eu tenho que reciclar. Eu acho que isso vai também mudando isso aí.
o capital social da empresa, né? As pessoas vão dúvida. mudando, se transformando sem nem notar aquilo que está E acontecendo. gostam mais da empresa, se entregam mais, porque também tem isso, né? Os benefícios sociais que você tem ao estabelecer práticas respeitosas com os funcionários e tudo mais, você cria um ambiente que rende mais, que produz mais. E mais do que isso, você mantém as pessoas na sua empresa porque elas estão satisfeitas lá. Estão felizes de trabalhar num lugar gostoso, com árvores, né? Exatamente. Um espaço Por diferenciado. outro lado, se você não tem essas práticas, por exemplo, tem uma outra, a mesma empresa que eu citei agora há pouco tinha lá bônus fantásticos, tal, só que era um moedor de carne. As pessoas entravam lá, tinham que bater meta, nem que fosse para vender a mãe, né? Ok, o dinheiro, né? O vil metal prevalecendo, tal. Só que as pessoas não aguentam, né? Então você tem casos de burnout, muito mais pessoas. Então, na primeira oportunidade que ela tem, Elas vão embora. a geração Z, hoje, eles não aceitam mais empresas, trabalhar nessas empresas, mesmo que tenham boa remuneração. Eles estão preferindo escolher empresas que eles se sintam melhor, que eles se sintam respeitados, que eles se sintam que é um ambiente ético, que as pessoas têm um relacionamento entre elas respeitoso, Bom, que não seja aquele negócio, né, o chefe antigo, né? Você manda, eu mando, você faz e acabou, né? Essas manda quem coisas. pode, obedece quem tem juízo, né? Exatamente, isso é. Como a falta de regulamentação clara sobre a ESG pode gerar incertezas e desafios para as empresas em termos de compliance e transparência? Então, eu acho que tem que ter, sempre você tem que se espelhar num benchmark do seu mercado. Então, uma certificação resolve isso. Posso te interromper um pouquinho? Claro. Quando tu fala de certificação, me corrige se eu estiver errado, algum tempo atrás era muito as empresas fazendo propaganda, a empresa certificada ISO 9000, ISO 14000, isso mudou, porque agora elas estão, porque algumas eram só de processos, né, e agora isso mudou e foi para a certificação ESG? Não, existe dentro, até ISO mesmo, o próprio ISO tem uma certificação hoje focada no ESG. Então, dentro da ISO tem vários... Exatamente. E você tem, por exemplo, o Sistema B, que é uma outra certificação bastante reconhecida, que qualquer empresa, né, a sua empresa, a mega empresa que, né, que Fabril e tudo mais, elas têm 200 perguntas a serem respondidas, e se você superar 70%, você está né, você pode dizer que você é Sistema B, por exemplo. Mas eu repito, eu não acho, num primeiro momento, estritamente necessário partir para uma certificação. É melhor partir para uma adequação. Isso, uma adequação, e você, e com o tempo, você dar um passo, porque assim, a certificação, ela exige que a empresa se dedique muito para se alinhar a todas aquelas questões, e muitas questões burocráticas mesmo, de responder X perguntas. As empresas abertas são obrigadas a fazer isso na B3, mas tem lá que responder, você tem que parar a empresa para levantar aqueles dados todos que estão sendo solicitados e tudo mais. Então, dependendo do perfil da empresa, não comece com uma certificação. Comece, vou repetir o que já disse, comece com um relatório que você possa comprovar que você está falando a verdade, né? Você quer saber, eu digo que eu tenho equidade de gêneros. Está lá. Se você quiser, eu te mostro a minha folha. Eu mostro lá, entendeu? Para comprovar isso que eu estou dizendo. Então, eu acho que assim, dependendo do tipo de empresa, não pense na certificação necessariamente como uma condição sine qua non para você estar em linha com as exigências do mercado. Próxima pergunta. De que forma a implementação de políticas ESG pode ser afetada por inseguranças econômicas ou políticas, impactando na sua eficácia? Bom, a gente está vendo nos Estados Unidos agora, né? É triste de ver isso, porque quando Cada você... dia é um absurdo, né? Não, que assim, quando você tem um governo que é pouco afeito às questões socioambientais, você viu que teve um movimento lá nos Estados Unidos quase que imediato, né? Primeiro as Big Techs, né? Que reduziram todo o seu controle
de fake news, né? Uhum. O Face, todos os grandes players das Big Techs, bastou o Trump assumir e na mesma hora falar, não vou fazer mais verificação. As questões sociais, por exemplo, McDonald's, eu estou citando alguns nomes que estão na mídia aí, né? Que são grandes empresas, já declararam que não vão ter práticas de diversidade, equidade e inclusão no rigor que eles tinham adotado anteriormente, porque lá nos Estados Unidos isso passou a ter valor muito menor. Porque tem um presidente lá que diz, Não valoriza isso. Porque isso é bullshit. Vou falar o inglês aqui. Agora, vai para a União Europeia, isso passa a ter outra conotação. E não tem volta. Isso é que é bom no SG. Porque, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, a Standard & Poor's pegou as 200 maiores empresas listadas na Bolsa e viu quais delas estavam com maior maturidade ESG. São as que performam melhor, são as mais lucrativas. Então, quando você vê isso, você, empresário, você vê que você fala, não, espera um pouquinho, então não se trata de eu adotar por exigência. Eu adoto porque vai ser bom para mim, vou performar melhor, entendeu? No final das contas, a minha empresa vai se destacar entre as outras, né? Não, então, e assim, por exemplo, eu penso que a GV ou as grandes escolas, boas escolas de administração, devem incluir no seu currículo toda a questão de ESG, naturalmente, para que você pense numa administração consciente, onde todas essas variáveis já estejam contempladas na administração. Então não é você ter um ESG aqui externo que você vem e empurra a goela abaixo na empresa. Ele permeia naturalmente a estratégia da empresa. Isso é o mundo ideal. E nós estamos nesse ponto agora. O ESG deixou de ser hype. Até o ano passado estava na mídia o dia todo tempo você via lá ESG, isso, ESG, aquilo. Pessoas falando muito. Está diminuindo, essa visibilidade está diminuindo, mas ao mesmo tempo ele está sendo consolidando nas práticas de gestão de empresas, né? Eu acabei de ser contratado por uma nova empresa que nem quer fazer relatório no primeiro momento, nem quer dar visibilidade a isso. Ela quer só que eu ajude a enxergar as práticas dela do dia a dia e as oportunidades que ela tem de maximizar ações que já são realizadas e mitigar aquelas que ainda não são realizadas, entendeu? Eu acho que eu vejo com muito pragmatismo. Houve o tempo que consultores de sustentabilidade, de ESG de uma maneira geral, eram vistos como abraçadores de árvores, né? Oh, lá vem o cara lá, o verdinho lá, não, né? Eu sou muito pragmático quando eu começo num cliente. Falo, cara, você não precisa ser aquele que vai fazer 100% de tudo que é exigido como melhores práticas. Começa, coloca um norte e vai fazendo dentro das suas possibilidades, mas vai fazendo e de uma maneira consistente e comprovável, que as pessoas possam comprovar. Possam ver, né? Exatamente. Como a implementação de práticas ESG pode contribuir para a construção de um futuro mais sustentável diante dos desafios ambientais e sociais que o mundo enfrenta atualmente? Eu acho que a gente está conversando sobre isso, né? Olha, a gente está prestes a entrar. Eu digo que assim, a nossa geração, nós vivenciamos uma virada de século, uma virada de milênio, e estamos prestes a vivenciar uma virada de era. Olha que loucura, não? Que geração rica que é a nossa, não? Por que uma virada de era? Uma era geográfica, nós estamos vivendo a era do Holoceno agora, há 11.500 anos. O Holoceno veio depois da era glacial, quando a Terra começou a esquentar e começou a gerar condições para que a gente tenha a fauna e flora que nós temos hoje, né? Então, é praticamente a mesma fauna e flora que a gente veio todos os 11.500 anos com a evolução natural darwiniana aí que tem ao longo desse tempo, né?
e nós estamos prestes a entrar na era do antropoceno. Houve uma verificação no ano passado e ainda acharam que nós não estamos ainda nessa era, mas ela é iminente. O que é essa era do antropoceno? Antropo, né, é o homem, é interferência humana. Então vai ser a primeira era que nós teremos mudanças na Terra pela mão do homem. Em 2022, a revista Nature publicou que o que o homem construiu sobre a Terra já tem mais peso do que a própria Terra. Nossa. Comprovando a interferência humana que nós estamos fazendo. A mão humana está fazendo a Terra sair do seu eixo pelo peso que... Exatamente. Não, e isso em tudo, né? O calor, nós não devíamos passar de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial, já passamos. Isso foi no Pacto de Paris, no Acordo de Paris, era para que os países gerassem ações para que não ultrapassasse 1,5 graus Celsius de aquecimento global. Isso até 2030. Já passou. E 2% de aumento de grau até 2050. Já chegamos a 1,5 graus Celsius, superamos até isso no ano passado de aquecimento global. Então o que eu digo é o seguinte, nós como seres humanos, e não é a nossa geração que vai sofrer as consequências tão diretas. Nós temos enchentes, temos secas, temos furacões em uma frequência muito maior no hemisfério norte. Incêndios, né? Incêndio lá na Califórnia, aquela coisa horrorosa. Né? Seca nos rios da Amazônia. Isso já impacta bastante, mas os nossos filhos vão sofrer ainda mais. Agora, os nossos bisnetos talvez não consigam viver em algumas regiões. Talvez a gente tenha o Mad Max. Mad Max, exatamente. Aquela imagem de Mad Max distópica. Lutando por água. Lutando por água, ela tem uma enorme chance de ser verdadeira. Enorme chance. O que eu digo, né, eu dou muitas palestras, muitas apresentações, eu procuro sempre terminar do seguinte. Antropoceno, né, significa que nós estamos com o destino da Terra nas nossas mãos. Literalmente, literalmente. O que nós fizermos hoje vai impactar as futuras gerações. Porque é o seguinte, se você tem degelo nos polos, você não consegue voltar a colocar gelo lá, aquele gelo que foi formado por centenas de anos. Jogar uma máquina para fazer o gelo. Então você tem pontos que não são... São irreversíveis. São irreversíveis. Então, quanto mais degelam os polos, mais degelam, porque você vai tirando a camada branca, tem menos reflexo solar, vai ficando mais quente, a água vai derretendo com velocidade, e o nível dos oceanos vão subindo, o Recife está embaixo d'água, agora, né, enquanto nós estamos aqui, Recife está embaixo d'água, é uma das cidades que podem subir, né, porque ela é uma cidade baixa e que tem, né, muitos rios e tem muita influência disso. Então, para responder essa pergunta, cada um de nós, pessoa física ou pessoa jurídica, somos responsáveis, direta ou indiretamente, por aquilo que vai acontecer no mundo. Consequências nós sentiremos, nossa geração sentirá, mas as futuras gerações sentirão muito mais. E nós estamos correndo o risco do ponto de não retorno. Então, como é que alguém em sã consciência dorme tranquilo? Por exemplo, tem 800 milhões de pessoas passando fome. O último número é de 840 milhões de pessoas passando fome no mundo. 2 bilhões e 200 milhões têm insegurança alimentar, ou seja, tem uma refeição só no dia, é insuficiente em termos de calorias e tudo mais. E aí você vai e dorme. Sem se preocupar. Sem se preocupar, falar, tá bom, não é comigo, eu estou comendo aqui a minha comidinha no dia a dia. Não dá, quer dizer, a gente tem que ter um mínimo de empatia, um mínimo de responsabilidade, e essa responsabilidade ela tem que estar encadeada. Nós como pessoas, né, no nosso circuito familiar, no circuito da sociedade, nos grupos que nós convivemos, e ela tem que refletir nas empresas. O meu filho, ele não compra mais de algumas empresas porque sabe que essas empresas não estão
honestas em termos de práticas de ESG. Empresa famosa que tem aí, meu filho não compra água de uma certa empresa aí, porque fala, não, eu sei que elas estão extraindo essa água de maneiras inadequadas que vão esgotar essa água. Então, assim, essa consciência, felizmente, né, ela está acontecendo e ela é um risco de negócios, porque essas pessoas vão ser cada vez mais exigentes das empresas e vão preterir, ao invés de contratar uma empresa, vão buscar aquelas que estão alinhadas. Então, nós estamos falando aqui de insegurança. Então, existe uma insegurança holística, uma insegurança que nos afeta a todos como seres humanos, e existe uma insegurança de negócio. Essa insegurança que dói no bolso, eu sei que é mais sensível para muitos empresários, acredite, você vai precisar entrar nesse jogo ESG, porque mais tempo, menos tempo, você vai ser alijado do mercado se não o fizer. Então, faça agora, enquanto você não está sendo pressionado, né? Porque daqui a pouco você vai ser. E, Alexis, passa teus contatos, se as pessoas quiserem se adequar às empresas, como elas te encontram, aonde elas te encontram. Nas redes sociais, eu sou Alexis Pagliarini, no Insta, no LinkedIn, em todas as redes sociais, eu estou presente lá. O meu e-mail é fácil de guardar. O nome da minha empresa é Criativista ESG4, ESG4, né? E o meu e-mail é alexis@criativista.com.br. Tenho o máximo prazer sem qualquer compromisso de trocar ideias, eu faço isso muito. Vou participar de dois eventos ainda este mês, para a gente discutir as melhores formas, né, de a gente se alinhar, e com muito prazer estou aberto para a gente trocar ideias e ver formas de fazer esse mundo rodar melhor. Nossa, vou ter que acabar o programa, porque o pessoal da produção já me alertou. Olha, as portas estão abertas para te voltar, para falar mais sobre isso, que eu acho que é um assunto que a gente não vai se cansar de tantas coisas que a gente pode ajudar aí as empresas, as pessoas, né, os administradores. E muito obrigada pela tua presença. Obrigada mesmo, hein? Foi um grande prazer, conte sempre comigo. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para suas inseguranças. E hoje falando sobre um assunto muito bom, ESG. Até a próxima semana.